Olá, vamos dar início ao Siman Taf Reish Havav, ao Se Sukkah Tahat Ailan ou Tahat Agag, alguém que fez uma sukkah embaixo de uma árvore ou embaixo de um telhado. Começa aqui o Shulchan Aruch. Ein lasot sukkah tahat bait ou ilan, não se deve fazer uma sukkah embaixo de uma casa, de um telhado, ou embaixo de uma árvore ou ilan. Ve'alse sukkatot tahat ilan, yesholim sheim ilan tzlatam mirubah mehamatot psulah. Alguém que fez uma sukkah embaixo de uma árvore, tem quem fala que se a árvore tem mais sombra do que sol, tá passu, porque a sombra da árvore vai prevalecer. Em qualquer situação, se a árvore tem mais sombra do que sol e ela está acima do teto da sukkah, mesmo que a sukkah está ksherá, com sombra mais do que o sol, não importa, tá? Psulá. Porém, se a árvore que está em cima dessa sukkah ela tem mais sol do que sombra, ela não produz bastante sombra, e a sukkah, a sukkah é ksherá, com mais sombra do que sol, Beloilan, mesmo sem a árvore que está em cima, quer dizer, ela tem um potencial, essa sukkah, de produzir sombra, né, sem a árvore que está em cima, aí vai estar kasher, ksherá. Mesmo que você não desceu com as folhas dessa árvore e misturou com o schar da sukkah. Aval, porém, mas se essa sukkah não tem potencial de produzir sombra mais do que sol, ela dele somente com a ajuda da árvore que está acima dela, aí é necessário descer as folhas dessa árvore e misturar com os schar de sukkah, com a condição de que isso não fique muito reconhecido, e que o schar seja maioria e anule as folhas dessa árvore que são minoria. Isso é o primeiro Yeshomrim. O segundo Yeshomrim, que mesmo que a sukkah é ksherá e ela tem mais sombra do que sol, e a árvore que está acima tem mais sol do que sombra, ou seja, é como se ela não existisse, se essa árvore está na direção do teto da sukkah, já era psulá, está estragada em qualquer circunstância essa sukkah. Não importa se foi a árvore que estava lá antes ou a sukkah que estava lá antes, já que a árvore ela está direcionada para o schar dessa sukkah. Esse é o Lashon Shulchan Aruch. Quando temos um Yeshomrim e um Yeshomrim Batra, Allah é como o Yeshomrim Batra, que é o último Yeshomrim, em que se numa situação onde tem uma árvore em cima dessa sukkah, em qualquer situação, essa árvore ela atrapalha a qualidade dessa sukkah. Então tem que se ter um cuidado na hora de construir uma sukkah, de você observar em cima dela se não tem alguma árvore. Fala o Rema, o Rema fala direto que se a pessoa abaixou as folhas dessa árvore e misturou com o schar da sukkah, e não dá para reconhecer essas folhas, elas ficaram meio que anuladas com o schar da sukkah, então a sukkah está ksherá. A mesma coisa acontece se a gente misturou o schar que é kasher com o schar pasul, e é considerado uma mistura e está kasher. Aval, fala o Shulchan Aruch, imanafim keneged David sheben aschar hakasher, ou sheaschar harbe shefilu nateneged ailan nishar kishiur. Se a gente vai ver isso aqui melhor no Mishnah Berurah, mas só para traduzindo o Lashon do Shulchan Aruch, mas se as folhas dessa árvore que estão em direção à sukkah, tá? E essas folhas elas não produzem o suficiente de sombra, tá ksherá. Oir vetzila kasher umerubah mehamatot, porque a sombra do schar da sukkah é o que vai prevalecer, que é a maioria. Mesmo que eu arrancasse essa árvore, eu ainda vou ter uma qualidade de sombra na sukkah. Não importa nessa situação quem veio antes, a lei é uma só. Aqui a gente termina a leitura do Shulchan Aruch e do Rema. Vamos ver o Mishnah Berurah no Seif Aleph, Seif Katan Aleph. Tahat Habayit. Vamos lá. Uma pessoa que construiu uma sukkah embaixo da casa, Debaina Shetea Sukkah Tahat Avir Hashamayim. A gente viu que está psulá, porque é necessário que essa sukkah não tenha nada acima dela. Dirtiv basukot teshvu,
Na Torá está escrito, em cabanas vamos habitar. Vasukot teshvu. E a palavra Sukkot, Haser Vav, veio faltando uma letra Vav na palavra Sukkot. Dehainu be'ahat shelo yesochech alea bishnei kirui. Velo besukah shetahatzukah utahadabai toila. Ou seja, para mostrar aqui que tem que ser açúcar só, uma única construção, não abaixo de nada. O Beitó Gufa Af Imitze Leshev Ba Behag Leshem Sukkah Pasul De Sukkah Marahamana Velo Beitó Shem Kolemot Hashanah. E temos uma mitzvah de fazer uma habitação provisória para cumprirmos com a mitzvah de Sukkah. Veilan Pasul Sheyeu Asocher Al Defanot Asukah Mishum De Mechubar Ku. E a árvore, ela é psulá para servir de teto para essa sukkah, já que a árvore está ligada na terra e ela recebe tumá. E por isso ela não pode ser usada para ser os car dessa sukkah. Tá? Falamos no Seif Katan Beit, Psulá, Bechol Inyan. A gente falou que se a sukkah está embaixo de uma árvore e essa árvore produz bastante sombra, eu te lomar, afilo e mispila na filemata, verva miscar sukkah, os sukkah abal, reveinonikar, afilo pasul, de av shasukkah slatam mirom mehamatá, que vai chegar gam kit slatam mirom mehamatá, im ken enas sukkah moil klum, numa circunstância onde a árvore produz mais sombra do que sol, e a sukkah também tem mais sombra do que sol, não adianta misturar as folhas da árvore com o teto da sukkah, vai estar pasul em qualquer circunstância. Seif Katan Gimel, falamos Avali Mailan Hamatam Merubah Mitzlatá, numa situação em que a árvore tem mais sol do que sombra e a sukkah tem mais sombra do que sol, aí vai estar kasher, fala o Mishnah Berurah, Deaz Atzel Kemosheno, porque aí é como se essa sombra da árvore não existisse, Velobikri Sukkah Shetahataila, ele não vai ser chamado de sukkah embaixo de uma árvore. Seif Katan Dalet, Aval, se essa sukkah não tem mais sombra do que sol, somente com a ajuda da árvore. Fala o Mishnah Berurah, o Tzelomar, Seif Katan Dalet, Uschach Hailana Lota Sohu, eis que o teto produzido por essa árvore é Passul, derrubar, porque ela está ligada na terra. Venha Rolet Zurfan Etzchak Hashem Lechshir Sukkah, não tem como juntar com o teto da Sukkah para Lechshir. Falamos no Seif Katan Rei, mas se a Sukkah tem mais sombra do que sol, e a árvore tem mais sol do que sombra, aí sim pode misturar no primeiro Yeshomrim, os galhos da árvore. Como fala o Mishnah Berurah, Vezé afilo de Katrila mutar. Afilo em Massá Sukkah Bechol Hamoed. E lo shayah bazelomai nevaltim isu de Katrila. Quer dizer, mesmo de Katrila pode, e não há aqui a proibição de levater no Isur, que seria, no caso, as folhas da árvore, mile Katrila. Não se recai essa regra, essa proibição aqui em relação a Sukkah, porque fala o Sharatziun, aqui do Vav, dentro que é no porque aqui não tem a proibição. De Hain Isur Mitzadazmo, Shela Sukkah Leshevba, porque a Sukkah propriamente dita, ela está ksherá. Ela Shevba e não Yetzed Chovata Mitzvah. A questão é que a pessoa que senta embaixo dessa Sukkah, ela não cumpre com a Mitzvah, mas a Sukkah em si, ela está ksherá. O problema é o que está acima dessa Sukkah. Então, não tem esse conceito de En Vatim Sulikatrila. Fala no Seif Katan Vav, Mechuvanim Keneged Schar HaKasher Psulá. Falamos no Yeshomim Bata, que mesmo que a sukkah tem mais sombra do que sol, e a árvore tem mais sol do que sombra, e está na mesma direção dos Chata Psulá. Fala o Mishnah, Sfira Leu Shekol Mashultah Hatailan, Keman Deleita Damia, Shena Meshamesh Kum, Keman Shelion Mitzelas Alav. Podemos pensar que o que está embaixo da árvore é como se não existisse, porque a árvore está produzindo a sombra. Vem quem minas carra nishar brak bachamatom rom tzlato, vem maskar shleilan eno echolet sulfam afshei aledezet tzlatam rom hamata lechaskar pasulu, já que essa árvore produz uma certa sombra e essa certa sombra se mistura com o teto da sukkah, então já está tudo psulá. Seif Katan Zain, falamos no Remá, miu imen espila na fin lemata, se a gente misturar as folhas da árvore com as folhas da sukkah, e aí vai estar batendo, e aí a sukkah vai estar ksherá. Fala o Mishnah Berurah, aqui vai valer mesmo numa situação que a sukkah tem menos sombra do que sol, ela não tem produção de sombra suficiente sem a árvore, que modo de ar e shonah. Velachen sena remash ena nikarim deim ayas kah sukkah beatzmat zlatam ruha mehamata afilu nikarim share lefi ma shekatav no nekamim.
A gente está vendo que, de acordo com essa última ideia, nem que a gente misturar as folhas da árvore vai servir. A não ser que a sukkah ela tenha uma força de sombra sem a árvore. E assim, devemos ser rigorosos conforme essa lacha. Falamos no Seif Katan Het que o schar da árvore não pode estar nikar, não pode ser reconhecível. Tem gente que fala que poderia, se tem mais sombra do que sol, mais galhos da sukkah do que galhos da árvore, mas tem gente que coleta sobre isso. Falamos no Seif Tet que mikra eruv kasher seria uma mistura e vai estar kasher. Ala pasul, se tem mais schar kasher do que pasul, vem aí munachim ala sukkah kol echad v'chad b'fnei atzmo, vem na meuravim klal, ela ze betzad ze, enzer she'eb kasher ov keneged pasul, ela filu mechatzal nechza gen kan sukkah kshera, deu alacha le Moshe misinai. Ela bnei she'eb efshar letzamtzem, mich leadif me'at, que Moshe itbaer b'siman ta'afresh la medala, seifchet ain sham. Se não houver uma mistura de schar, se tiver uma parte kasher, uma parte psulá, tem alacha Moshe misinai sobre isso. No Seif Katan Yud, Avalim anafim keneged avir sheben aschar kasher, umayri shemina anafim lo ayetzel arbe, mehamatam merubah metzelata. Que na verdade se considera aqui que a distância da árvore para sukkah é como se não tivesse nenhuma folha de árvore. Seif Katan Yud Alef, sheafili natel keneged ailan, umashu min aposkim de chashvina laschar shekeneged ailan kischar pasul. ועל כן, אין להכשיר אלא אם כן הוא פחות מארבע טפחים בסוכה גדולה, ou pachot mustat fachim bekitana. Então, somente se tem uma medida, essa sombra psulá, tem uma medida menor do que 4 tfachim numa sukkah gdolá, ou 3 tfachim numa sukkah kitana. Seif katan yud beit, sheafil imnatel ailan, se essa sukkah produz sombra, mesmo que a gente arrancar essa árvore, e aí vai ter kasher, vai estar kasher tzelamad, elotikshei, mai havei manafim keneged avir. Alakopanim esachim ailan, measchar ala sukkah. אלא המשפיל עם נתן, והיינו דלא אילן כלום, לבלב צל דידה יש תצם וחמתם מן הסכר גופה, ולהפלוקי מן הענפי אילן, לא הבקיים וחמתם רמצלתה, וכאן זה בסעיף קטן, está dizendo que, seja, o que adianta arrancar a árvore? Se a sukkah já tem produção de mais sombra do que sol, é como se essa árvore não existisse. Então, mas de qualquer forma, devemos ter um cuidado para que não tenha nenhuma árvore em cima dessa sukkah. Bezerra Hashem, vamos dar início no próximo shiur, no Seif Beit.